Olá, seja bem-vindo ao canal Pedro Velho Poesias. Sou o professor Carlos, seu humilde servo ou humilde servo do Senhor. Nós estamos aqui para revisar um assunto que durante a semana, entre o meu grupo lá de estudo, nós temos estudos bíblicos, temos um PG também, onde nós discutimos determinadas coisas que são para a nossa edificação espiritual. E o tema que foi polemizado essa semana foi o sábado, né? Nós encontramos pessoas de fé diferente que elas creem diferentemente dos outros, devemos respeitar, mas nós fazemos sempre uma discussão saudável e deixamos que a Bíblia nos guie através do seu Santo Espírito para uma resposta segundo diz assim o Senhor. E aí eu falando com eles, eu comecei a abordar esse tema por Gênesis 1, versículo 27, onde diz que Deus criou o ser humano à sua imagem, e a imagem de Deus os criou homem e mulher. E Deus os abençoou e lhe disse, sejam fecundos e multipliquem-se. Então eu acredito que Deus abençoou o ser humano, porque mesmo não havendo pecado, mas essa bênção era para que fosse de felicidade, de amor, de harmonia, de comunhão, que nunca faltasse o alimento, nunca faltasse paz, e eles fossem eternamente felizes. Só que o homem resolveu fazer escolhas errôneas. E quando ele fez a escolha através de Adão e Eva, automaticamente eles não deixaram, foram amaldiçoados, né? Mas perderam aquela bênção que ele tinha inicial, que era o projeto original, né? E aí a gente começa a entender que lá em Gênesis 4, né? Não só Caim aqui, como no 4, versículo 11, diz, o que foi que você fez? A voz do sangue do seu irmão clama na terra por mim. E agora você é maldito sobre a terra. E no verso 15 diz que o Senhor pôs um sinal em Caim. Um sinal que reflete essa maldição, essa escolha, né? E eu entendo que é justamente isso que aconteceu do projeto original. Quando Deus criou o homem, entregou tudo perfeito, essa rebelião fez com que surgissem dois tipos de pessoas, né? Os obedientes e os desobedientes, né? Os rebeldes e contrários à vontade de Deus e aqueles que são ou procuram fazer a vontade de Deus sempre. E aí eu vou para Gênesis 2, e aí eu encontro, aliás, Gênesis 3, que a terra também foi amaldiçoada por causa do homem, né? E aí Deus estende essa maldição também para a terra. E a terra deixa de produzir aquilo que ela produzia no início. Então perde a mesma bênção da originalidade. Então Deus cria o sétimo dia dentro desse mesmo princípio. Quando eu olho para o sábado, eu vejo nessa corrente, né? Porque em Gênesis 2, versículo 1 diz, e havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que eu, como Criador, tinha feito. Quando eu olho para esse texto, eu não vejo aí problemas com o sábado para o futuro, né? Eu vejo uma bênção e uma promessa de um feriado até a volta do Senhor, enquanto houvesse dia. Semanalmente o homem teria um dia de comunhão, de mais intimidade com Ele. Infelizmente a entrada do pecado quebrou essa intimidade e às vezes as pessoas perguntam, mas no livro do Gênesis você não encontra ninguém guardando o sábado. Mas existem mandamentos na lei de Moisés, que são princípios básicos, que você também não vê no livro de Gênesis, pedindo para que se faça ou que se cumpra, mas estava na mente das pessoas, porque quando Deus soprou o fôlego de vida, né, o ruach, na matéria, né, ele não só colocou o ar em si, né, a respiração em si, mas ele colocou e colocou dentro da mente das pessoas os seus atributos, os seus desejos, as suas orientações, né? Então Adão já adulto, nasce adulto, já sabendo tudo que é da vontade de Deus. E ele repassa isso para as pessoas, assim como está em Deuteronômio capítulo 6, de 4 em diante, que essas coisas do Senhor devia ser repassado de pai para filho, né? Sempre eles deveriam estar conversando e repassando isso um para os outros, porque estava no coração deles e na mente deles impregnada isso, né? E aí eu vou para a história do sábado, vendo essa polêmica que se faz hoje, porque alguns dizem, não, o sábado hoje representa o descanso em Cristo. Então Cristo já veio, então não precisa mais guardar o sábado. Só que
em parte, você poderia até estar certo. Só que esse descanso, no princípio, quando foi criado o sábado, primeiro, não havia judeu, e segundo, não havia ninguém cansado. Então era um dia de encontro para uma conversa mais aproximada, uma comunhão mais consumada, um culto mais apropriado, né? Já que durante a semana tinha as tarefas diárias a serem feitas. E esse mandamento ele passa a ter uma importância, não é para os judeus, mas para quem foi criado. Hebreus não, Apocalipse 18, tem um verso que diz assim: nós o adoramos, nós rendemos louvor porque tu nos criaste, Senhor. Então o sábado foi criado com o propósito do homem reconhecer quem é o Criador, e não o propósito de indicar um cansaço, né? Uma necessidade de um cansaço. É certo, quando a gente lê Hebreus 4, a gente diz que resta um descanso sabático para o povo de Deus, um descanso para o povo de Deus, e a gente entende que é o descanso eterno. Como a eternidade não chegou ainda, o sábado é para a gente ir sempre refletindo sobre isso. Existe um Criador que fez uma promessa que há um descanso eterno. E esse descanso eterno só vai acontecer lá em Apocalipse 21, quando Deus nos tomar desse mundo e levar para os céus, né? E recriar esse planeta com a sua originalidade e trazer as mesmas coisas que tinha no projeto original. Então, Ezequiel, capítulo 20, versículo 12 e versículo 20, diz que o sábado é um sinal entre Deus e o seu povo. Eu não consigo entender porque as pessoas têm tanto ódio dos judeus ou falam tão mal dos judeus, quando em Romanos Paulo diz que os judeus, né, a eles pertence a glória, pertence o Messias, as promessas. Então, o que deu errado com os judeus não foi os mandamentos de Deus, não foi o sábado, não foi a lei, não foi a adoração, foi eles fazerem escolhas erradas e fazer as interpretações também erradas das coisas que eram sagradas. Então, isso é que fez com que perdesse a contextualização e as pessoas não entendam que o sábado, quando Ezequiel diz que é um sinal entre Deus e o seu povo, então não é só para judeus, porque Isaías 58, Isaías 56, vai falar lá que o sábado foi dado também para os eunucos, para os estrangeiros, né, que se achegassem ao povo de Israel. Então o povo de Israel foi criado, ou os judeus foram formados, como uma célula a espalhar essas verdades, esse evangelho poderoso para salvar o homem para todas as nações. O problema foi que eles acharam que eles eram o povo de Deus exclusivo, e isso, os demais estavam perdidos, ou a compreensão do Messias estava errada, e eles perderam o tempo profético e perderam também o Messias. Então, quando a Bíblia diz, vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, esse cansaço aí é um cansaço espiritual, emocional, físico. Deus proporciona isso, eu entendo isso. Mas quando eu tiro o sábado do contexto, qual é o problema que surge? Se eu devo ser exemplo de Cristo, e as pessoas dizem, nós estamos na nova aliança, estamos no mandamento de Cristo, eu pergunto quais são os mandamentos de Cristo, né? Porque se Cristo também é Deus, os mandamentos do Pai são os mesmos mandamentos. Lá em João 15, versículo 10, a Bíblia diz que Cristo guardou os mandamentos de Deus e assim permaneceu no seu amor, por isso permaneceu no seu amor. Então, se Cristo dá um exemplo de obedecer aos mandamentos do Pai, estando como homem aqui na terra, qual é o problema de nós também seguir o mesmo exemplo, né? Até mesmo porque você vai encontrar em 1 João 5, versículo 2, em 1 João 2, versículo 3, em diante, você vai encontrar falando de ter que guardar os mandamentos de Deus, praticar os mandamentos de Deus, né? Que eles não são penosos, né? São agradáveis para ser guardados. O próprio Paulo, em Romanos 22, versículo 7, ele diz que o homem interior dele tem prazer na lei de Deus, não é a lei de Jesus. Mas Jesus, Deus e o Espírito Santo são Deus. Só que Cristo estava como homem e obedeceu ao Pai e guardou os mandamentos, não porque era judeu, mas porque estava debaixo da mesma lei que foi dada para todos os humanos, né? Então a gente não encontra na Bíblia Jesus transgredindo o sábado. Encontra Jesus mostrando para as pessoas o que é guardar o sábado, o que é a essência do sábado. Então você encontra Jesus curando e mandando a pessoa levar o seu leite para casa, e os judeus dizendo, olha, está trabalhando porque está, ou profanando o sábado porque está levando o leite para casa, né? Algumas pessoas citam também o verso de Mateus, que os sacerdotes transgrediam, né, no sábado a lei e ficavam impunes. Mas o que é que eles transgrediam no sábado?
certo que eles faziam 2 sacrifícios diários, né? E um sacrifício diário era necessário, porque o sacrifício já representava a obra mediadora de Cristo, né? Mas tinham que fazer 2 vezes, como se o sábado tivesse uma importância muito grande dentro desse contexto, porque representava a criação e a redenção, né? Então, representava o Deus que criou, um sacrifício ao Deus que criou, um sacrifício ao Deus que é o Redentor. Então, o sábado ele traz essa memória para a gente diária, por isso Deus disse, lembra-te, né? Assim como em Eclesiastes, ele fala em Eclesiastes 11, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, né? Esse lembrar é porque as pessoas iriam esquecer, né? Lá em Eclesiastes 12, versículo 13, também diz, guardar os mandamentos de Deus é dever de todo homem. Eu não acredito que só existe homem, judeu ou não judeu. Todos os seres humanos da terra foram colocados aqui com o mesmo padrão, né? É exigido o mesmo padrão. E Apocalipse 14, versículo 12 diz, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam o mandamento de Deus e têm a fé de Jesus. E essa briga, esse conflito que existe hoje interessa a quem? Apocalipse 12, versículo 17 diz que Satanás está irado contra a igreja e vai pelejar contra um restante, que é os que guardam o mandamento de Deus e têm a fé de Jesus. Então eu não entendo esses mandamentos que as pessoas falam de Cristo e de Deus, né? Existe uma lei com 10 mandamentos e que aponta 4 mandamentos para atitudes para com Deus e 6 mandamentos com a relação bem com o próximo. Alguém diz, não, mas Cristo resumiu os mandamentos em 2. Se você pegar Levítico 18, Levítico 19, você vai encontrar Jesus citando o mesmo mandamento do amar o próximo como a si mesmo. Se você for para o Shema, né, de Deuteronômio 6, versículo 4 em diante, você vai encontrar a mesma coisa sendo repetida, aquele mandamento que diz amar a Deus de todo o coração, de toda a sua alma, de toda a sua força. Então não há contraditório nisso, né? Mas os homens interpretam para se livrar do sábado como se o sábado fosse um demônio, né? E na verdade, assim como Caim, quando Deus quando ele se separa de Deus, Deus coloca uma marca nele, um sinal nele, para que ele, onde chegasse, fosse reconhecido. Mas não reconhecido por algum sinal ou tatuagem que foi colocado, mas pelo espírito que ele trazia onde chegava. Espírito de rebeldia, de revolta contra as coisas que eram espirituais, não concordar e não aceitar as coisas que são de Deus. E Caim estava ali bem próximo do momento da criação, né? Junto com aquelas pessoas que foram criadas ali, e as pessoas sabiam o que era certo e o que era errado. Então o que Caim apresentava é esse evangelho que se apresenta hoje, de rebeldia contra Deus e fazendo sem entenderem, né, perfeitamente, estão fazendo a vontade de Satanás. Então, se você for discorrer no Novo Testamento dos Evangelhos, a briga não era entre os discípulos entre os apóstolos, entre Jesus e entre os judeus, não era para deixar do sábado existir ou provar que o sábado não existia mais. Até mesmo porque quando Jesus ressuscita, as mulheres que foram colocar aroma lá no túmulo, e você pode dizer, não, mas elas eram judeus, eram judias, né? Mas ali está dizendo que elas guardaram conforme o mandamento e não conforme o judaísmo. Ah, mas foi dado para os judeus. Mas o sábado na criação não foi dado para os judeus, o objetivo ali era adoração. Com a queda do homem, o homem passou a necessitar de descanso físico também. E por isso eu entendo qual foi o propósito do sábado na criação. Porque lá em Marcos 2, versículo 27 a 28, vai dizer que o Senhor do sábado, ele criou o sábado por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Então o sábado foi uma bênção que Deus propôs para a humanidade, ou colocou para a humanidade, no primeiro estágio de adoração, felicidade, paz e harmonia. E no segundo estágio, que lá em Êxodo 20, versículo 8 a 11 aparece, a lei já sai daquela repetitividade que se fazia de pais para filhos, ia se perder e alguém ia aumentar ou tirar. Então Deus faz um decálogo escrito, né, nas tábuas de pedra e também nos livros de Moisés. Existem alguns sábados, 7 sábados, né, se você for estudar Levítico, existe, cada um tem uma finalidade. Mas o sábado da criação, ele vai enquanto houver criação. Até a redenção, o sábado ele está ali como sinal entre Deus e o povo dele. Eu não vou ser salvo por causa do sábado. Você não vai se perder por causa do sábado. Você vai se salvar e vai se perder por causa de obediência ou rebeldia.
A lei de Deus não foi colocada para você ser salva por ela, mas para você olhar nela e ver a necessidade do seu Redentor. Porque você é pecadora. Pecado é transgressão da lei. Se não há lei, não há transgressão. Se não há transgressão, não há pecador. Se não há pecador, não há necessidade de graça. Se não há necessidade de graça, não há salvador. E o que é que nós estamos fazendo aqui? Então, a marca que foi colocada em Caim é a marca de rebeldia. Tudo que é sagrado, tudo que é perfeito, tudo que é ordem, pensa-se ao contrário. E no mundo que nós estamos vivendo, embora todas as pessoas carreguem a mesma Bíblia, né, elas estão distorcendo os textos fora do contexto e aplicando no contexto que interessa a sua religião. Deixa a Bíblia falar para tu e vai procurar na própria Bíblia e deixa o Espírito Santo te orientar. Em qual momento Deus baniu o sábado? Aí você vai citar Colossenses 2,16. Né? Quando você cita Colossenses 2,16, eu preferia que você lesse primeiro Isaías 1. Lá em Isaías capítulo 1, deixa eu ver se eu acho rápido aqui. Isaías 1. Em Isaías 1, versículo 13 diz: Não me traga mais ofertas vãs, o incenso é para mim abominação, e também as festas de lua nova e os sábados, e a convocação das assembleias não posso suportar iniquidade associada às reuniões solenes. As festas da lua nova e a solenidade a minha alma odeia, já são um peso para mim, estou cansado de suportá-las. Então o que Colossenses está dizendo lá, nada mais é do que isso que a Bíblia está dizendo aqui. Eu vou fazer cessar isso para vocês, porque eu dei como regozijo, e vocês estão profanando, estão misturando o santo com o profano. Por isso eu odeio isso. Então eu farei cessar isso para vocês. O que está no sábado é uma bênção, é uma alegria, é uma santidade, né? Uma bênção. E você vai perder porque você está em estado de rebeldia, então isso não serve nada para você. Então, é hora de parar para pensar um pouquinho e deixar o egoísmo, o ego inflado, os grandes eruditos de lado e ler a palavra com mais permissão para o Espírito Santo dar entendimento. Do Gênesis ao Apocalipse. Deus não pode banir uma lei que controla ou rege a moral, o caráter das pessoas. Porque em juízo, que lei vai ser apresentada? Tiago vai falar sobre isso. Nós vamos ser julgados pela lei da liberdade. Apocalipse 22, versículo 12, diz que nós vamos ser julgados pelas nossas obras. Coríntios também vem falando que nós vamos ser julgados pelas obras que praticamos na carne. São os pecados, são as rejeições, né? São a libertinagem, são as profanações. E aí, como é que eu vou ser julgado por essa lei? Ou se não tiver lei, por que é que eu vou ser julgado? Como é que eu vou ser julgado? Então, é bom parar um pouquinho para deixar um assim diz o Senhor falar. Que Deus possa abençoar você e você possa estudar mais a palavra. Qualquer dúvida, bota aí no comentário. Qualquer fator que possa ser mais esclarecedor, coloca aí no comentário. Vou agradecer muito. Deus abençoe você. Visite o meu canal Pedro Velho Poesias. Lá nós temos alguns temas a mais que estão colocados lá.